Amém? Então eu quero trazer para nossas vidas hoje essa palavra da viúva, amém? Do profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, do 1 em diante. Vamos falar um pouco sobre esse azeite, né? Vamos falar um pouco sobre a nossa vida espiritual, porque ela é a base, irmãos, de todas as coisas, né? Nós ouvimos aqui algumas pessoas falar, né? O obreiro Alex falando sobre pode faltar tudo, é verdade, só não pode faltar a nossa base espiritual, que é a unção de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Ele é a base de todo sucesso, de toda vitória, né? Antes do Espírito Santo encontrar morada, ele pairava sobre a face das águas, não era assim? Mas quando Deus criou os seres humanos, Deus, ele fez o seu plano de salvação, deixou de habitar no templo para habitar onde? Em nós, né? Somos templo do Espírito Santo. Então nós temos essa morada, esse Espírito em nossas vidas, que nos dá capacidade para vencer, amém? Nos dá capacidade para vencer. Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluia! Uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga toda a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Irmãos, então nós encontramos aqui uma situação trágica, uma situação que não era só apenas a dor da perda, mas também a situação que aquele que faleceu deixou. Nós vemos uma mulher que se torna viúva com 2 filhos para sustentar e com as dívidas que aquele seu marido, seu esposo deixou. Aquele homem não deixou dívida por ser uma pessoa irresponsável, por ser uma pessoa que não cumpria com os seus deveres de marido, não. Porque muitas vezes, irmãos, a morte chega sem aviso, não se espera. Então isso aconteceu na vida desta mulher. O seu marido morreu, mas o que nos chama a atenção é que este homem não era qualquer homem. A Bíblia fala que este homem era filho dos profetas. Em outras traduções, este homem era discípulo de Eliseu. Era um discípulo de Eliseu, era um homem de Deus, um homem que temia a Deus. Aleluia. Lógico que para um homem ou uma mulher que teme a Deus, dentro da sua casa, a sua prioridade é Deus. Para um homem, uma mulher de Deus, dentro da sua casa só se ouve falar de Deus. Não há outra palavra, não há outro ensinamento,
marido, a sua esposa, e quando morre é perdoada essa dívida. Não era assim. No tempo do profeta Eliseu, aquele que tinha uma dívida, independente do falecimento ou não, se não tivesse como pagar a sua dívida, os seus filhos eram levados para ser escravo, e eles teriam que trabalhar para pagar toda aquela dívida. Era assim naquela época, no tempo do profeta Eliseu. Então aquela mulher se viu nesta situação. Seus filhos seriam levados para ser escravo. E o que me chama a atenção, que o legado que o seu marido deixou, ela aprendeu. Por quê? Porque ela poderia usar muitos meios até chegar ao homem de Deus. Ela poderia tentar de várias formas uma solução, um meio de sair desta situação. Mas não. A palavra do Senhor nos ensina, nos diz que a primeira coisa que aquela mulher fez foi procurar um homem de Deus. Aleluia! Foi isso que ela fez. Porque ela sabia que pela convivência que ela teve com seu marido, sendo um discípulo do Senhor, o seu exemplo de vida, né? Ela viu que aquele homem de Deus, ele podia aconselhar, ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha algo para passar de Deus para ela. E ela foi lá e procurou o homem de Deus. E quando ela procurou o homem de Deus, ela disse: homem de Deus, tu sabes que o meu marido era teu discípulo e ele morreu. Agora olha, o teu servo, a tua serva está aqui porque tem uma dívida e os meus filhos estão para ser levados como escravo, porque havia uma dívida a pagar e nós não temos como pagar essa dívida. E eu estou nessa situação difícil. A qualquer momento os credores vão bater na minha porta e vão levar os meus filhos. E eu não sei mais o que fazer. A Bíblia diz que o homem de Deus perguntou a ela: e o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Aleluia, Jesus. O que é que quando nós passamos por situações difíceis em nossa vida, seja financeira, sentimental, seja qualquer área, quando você se encontra em meio ao mar, o mar vermelho ali fechado na sua frente, um lado dos inimigos, do outro lado o mar, o que você pensa, o que você quer fazer, o que vem na tua mente, o que você procura usar? Quando você vê um gigante afrontando você, o que tu tem na mão? O que você pensa em fazer? O que você pensa em fazer? O homem de Deus perguntou a ela: o que você tem em casa? E aquela mulher responde. Confesso aos irmãos que se eu ouvir isso, seria uma decepção para mim, de uma mulher que tinha um discípulo em casa, que tinha um legado em casa deixado, que sabia que ali estava o profeta, o homem de Deus, mas que ela tinha em suas mãos a solução. Mas esta mulher, ela não sabia disso. Ela menosprezou a solução que ela tinha. Como assim, pastora? Vamos ver a resposta dela. Ela disse assim: olha, ele disse a ela: o que eu hei de fazer por você? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser mas antes dela lembrar que ela tinha uma botija de azeite, o que foi que ela disse? A tua serva não tem nada. Isso simboliza, irmãos, quando você tem algo que não dá valor, você considera o quê? Nada. Ela tinha tudo nas mãos, só que ela menosprezava, ela não dava valor ao que ela tinha. Veja você que para o homem de Deus fazer um milagre, ele não usou nenhuma mágica, e ele não pegou nada para dar a ela, ele não pegou nada que ela já não tinha, ele usou aquilo que ela tinha. Mas uma prova de que ela tinha solução para a sua vida, ela só não dava valor.
Será que não é isso em nossas vidas, que nós não damos valor àquilo que realmente importa, aquilo que realmente pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida? Será que não é isso que Deus entregou nas tuas mãos? Não é essa que você tem, que Deus ortogou à igreja, essa autoridade, essa presença desse Espírito, que Ele é o Criador de todas as coisas, traz à existência as coisas que não existem, é o multiplicador, Ele multiplica, Ele acrescenta, Ele ressuscita, Ele traz à tona as coisas ocultas. Será que não é esse o problema da igreja atual? Não tem dado credibilidade, valor à presença do Espírito Santo, a unção em nossas vidas. É por isso que muitos crentes se encontram oprimidos, sufocados, tristes, frios na fé, porque não tem dado valor àquilo que ele tem. E muitas vezes você precisa do profeta. Aleluia, Deus. E muitas vezes você precisa do profeta. Glória a Jesus. Por quê? Porque é um profeta que vai abrir os seus olhos para mostrar a você que o que você necessita, você tem em suas mãos. Aleluia. Eu não esqueço de uma irmãzinha aqui da igreja, que ela teve uma experiência com Deus, e toda experiência, sonho, ela vem a mim, pastora. Olha, pastora, e ela disse que ela estava orando, falando algo com Deus da pastora, e Deus mandou ela perguntar, pergunta lá a ela, porque ela sonhou, irmãos, que disse que eu dava algo a ela levantava as mãos e eu dava algo a ela, e ela disse assim, meu Deus, o que é isso que a tua serva está me dando? Eu não sei, Senhor. Aí disse que o Senhor mandou ela perguntar para mim, pergunte à sua pastora, qual é o melhor amigo, quem é o melhor amigo que ela tem, pergunte a ela. E ela disse, pastora, só me permite eu perguntar? E eu disse assim, dei risada, e eu disse, lógico, você tem liberdade. Pastora, quem é o seu melhor amigo? Eu disse, o Espírito Santo, e tem outro? Glória a Deus. E ela disse, pastor, eu entendi o sonho, eu entendi tudo. Quer dizer, a pessoa tem uma noção de quem é a sua pastora, porque ela ora e Deus revela, ela ora e Deus mostra, e Deus mostra a ela quem nós somos, porque mostra que através dessa unidade, comunhão com a sua liderança, você é abençoado. Aleluia. Aquela mulher, ela tinha sim. Quem disse que ela não tinha? Ela tinha em sua vida a solução dos seus problemas, só não sabia usar. Precisava da orientação do homem de Deus, do profeta. Ei, você pode até ter unção, você pode ter até presença, mas muitas vezes não sabe usar. Precisa da orientação, da liderança. Precisa. Aleluia, Jesus. E não precisa só da liderança, nem só do homem de Deus. Aleluia, Jesus. Porque a igreja de Cristo, Deus constituiu essa organização para que uns cuidassem dos outros, para que uns cuidassem Ele no meio da gente, e Ele usando um, usando o outro para a edificação. E Ele usa um e usa o outro de várias formas, para que nós que somos um corpo de Cristo, venhamos estar sadio, crescendo na graça, no poder. E aí as outras coisas, igreja, no qual nós ansiamos, precisamos tanto, queremos tanto, isso é acrescentado, porque nós temos. Ele acrescenta. Aquela mulher tinha em suas mãos o poder de mudar a sua vida e não sabia usar. Aí o homem de Deus entra para orientar, e olha a orientação que ele deu. E ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Aí vai. Não é só a liderança que nós precisamos um dos outros. Para um milagre acontecer na vida daquela mulher, para tirar ela do sufoco, ela precisou dos vizinhos. Eu quero trazer esses vizinhos para o teu próximo, teu irmão,
para o teu irmão. Nós precisamos, enquanto a igreja de Deus não cair em si e ver que nós precisamos um dos outros, ei, vai permanecer sofrendo, capengando, como uma igreja raquítica. Você já viu aquela pessoa que não se alimenta direito? Você já viu aquela pessoa que ela não se alimenta e começa a perder os nutrientes do corpo, começa as vitaminas, né? Começa a ficar anímica, começa a ficar raquítica e tudo cansa e não tem mais força nem para andar. E assim a sua vida espiritual. E quando você não compreender que você precisa um dos outros, a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Aleluia, aleluia, Jesus. Você que é forte, cuide dos mais fracos. Igreja é família, não é tua casa família. Eu fico triste quando eu ouço as pessoas, sabe, as pessoas se prendem. Não, eu tenho a presença de Deus, eu tenho unção. E elas acham que não precisa congregar, não precisa ir para os cultos. E elas se separam dos irmãos e vivem para a sua família, para a sua casa. Não, mas Jesus está aqui, eu estou com Jesus, estou vigiando, estou orando, estou lendo Bíblia. Jesus entende. Não, irmão, a gente tem que se reservar. Oh, irmão, isso não é o Evangelho de Cristo, isso não é corpo, porque Ele nos ensinou diferente. Nós vemos pessoas que se acham autossuficientes porque tem unção, porque tem presença. Eu não preciso ir para a igreja, não preciso dos irmãos, porque eu tenho minha família. E se prende. Mas quando os credores batem na porta para levar escravo à família, e aí, o que é que faz? E o que é que faz? Cadê a liderança que não pede conselho porque acha que tem unção, tem intimidade ou comunhão? Não preciso. Cadê aqueles que se calam diante das suas provações, diante das suas lutas? A maior dificuldade da igreja atual é vir para um culto de oração, levantar a mão e dizer: irmão, ora por mim, que dentro da minha casa eu estou passando luta. Irmão, meus filhos estão sendo escravos, Satanás, meu marido, minha família, minha vida, minha saúde. É a maior dificuldade, querido, alguém abrir a boca para pedir oração. Por quê? Porque tem unção, é autossuficiente. Não precisa ninguém saber da minha vida. Eu não devo satisfação a ninguém. Satanás fez isso. Satanás tirou a comunhão, a unidade da igreja, para que você seja separado do corpo de Cristo. Embora a quantidade de pessoas que estão caídas, doentes, feridas na alma, mas a sua aparência é que está de pé, mas a sua vida espiritual está lá no chão. O azeite está aqui, ó. Por quê? Porque acha que não precisa de ninguém, dos irmãos, não precisa. Pois para aquela mulher o seu azeite multiplicar, ela tinha que sair pedindo o quê? Vasos. Ei, nós precisamos dos vasos que Deus levantou. Aleluia! A unção multiplicar. E para você ter um encontro, solução, meu querido, a unção tem que multiplicar. E para a unção multiplicar, você precisa estar bem com o teu irmão, você precisa amar, você precisa andar em comunhão com ele, porque é o vaso emprestado de Deus para que venha multiplicar na sua vida. Aleluia! E ele disse: vai, pega emprestado para os vizinhos. Imagine você. Eu já falei aqui, eu não lembro, que uma pessoa estava murmurando da sua igreja, do seu ministério. E estava falando: porque a igreja lá, os irmãos, ela é meio doente, irmãos. Mas eu gosto de trazer exemplo. Eu uso os exemplos para a nossa edificação, como o apóstolo Paulo faz em suas cartas. E aquela irmãzinha disse: eu não vou mais para a igreja, não quero mais saber da igreja, porque os irmãos, pastor, não sei o quê. Eu disse: minha filha, não, eu vou buscar Deus em casa. Eu disse: amém. Mas veio a pandemia, a família dela isolou, e ela se viu sozinha. E eu fiquei admirada, porque ela é uma pessoa muito assim, orgulhosa, pede nada a ninguém. Eu fiquei admirada, porque só quando vem a luta, a prova, que a gente sabe o que a gente precisa.
Só quando vem, você só conhece as pessoas quando passa pela prova. E ela bateu na minha porta me pedindo R$100 para comprar o gás. E eu disse a ela, você me deixou numa situação difícil. Por quê? Porque eu tenho a igreja para ajudar. Tem alguns irmãos que a gente está fazendo campanha para dar cesta básica. Eu também estou apertada, eu não tenho como te dar R$100. Eu não tenho. E ela disse que não era nem para ela, para uma irmã. E eu disse, eu não tenho como lhe ajudar. E vem cá, e a igreja? Teu pastor, porque eu sabia, irmãos, que o pastor dela tem condição melhor que a minha. E eu disse, e aí, teu pastor? Aí ela disse, eu não vou nem mais para a igreja. Eu disse, tá vendo aí? Abandona a família na hora que precisa da família, a família espiritual, porque muitas vezes a família carnal se volta contra você. Muitas vezes a sua família, Deus permite, ei, pega essa. Deus permite a sua própria família se levantar contra você, para você valorizar a família de Deus. Aleluia, Jesus. E não venha dizer, irmã, em primeiro lugar a família. Então me responda, por que que o próprio Jesus não colocou em primeiro lugar a sua família? Muito pelo contrário, seus irmãos nem aceitou o ministério dele. Foram os piores que ficavam criticando ele. Nem os irmãos de Jesus. E Jesus encontrou irmãos lá fora. Jesus encontrou família lá fora. Aleluia, Jesus. Jesus disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque Deus permite para você valorizar a igreja dele. Para você saber que, irmão, muitas vezes parente não é sangue, é alma, é espírito. A lealdade diz que na angústia, muitas vezes na angústia se faz um irmão. Por quê? Porque quem mais nós esperamos nos dá as costas. Deus usa aqueles que você não espera nada, nem é de sangue, e te ajuda. Nós precisamos um dos outros. Aquela mulher precisou dos vasos, querido. Ela não se sentiu Mulher Maravilha, super-homem, não. Ela foi contar para o homem de Deus, eu estou nessa situação. E ele disse, vai, pega os vasos emprestados. Ei, vai buscar os vasos, querido. Na igreja tem vaso de Deus, amém? Mas cadê os vasos? A igreja tem. E a Bíblia diz que ela ouviu o conselho dele. E quando ela ouviu o conselho dele, ele disse, olha, pega os vasos emprestados, pediu ajuda, buscou os irmãos, pronto, agora é a hora. Vai precisar levar todo mundo para dentro da tua casa? Não, querido, agora é hora da guerra, é hora de se unir na família, botar em ordem tudo, é hora de encher os vasos. Como foi que ela encheu os vasos? Ei, você buscou ajuda, você buscou liderança, ele deu conselho e você buscou os irmãos. E com a ajuda dos vasos, dos irmãos, aí você, através do que os irmãos lhe deram, que é a unção, aí você encheu o quê? Os vasos. Como que foi que ela encheu os vasos? Com a unção. Quem deu os vasos? Os irmãos. A presença do Espírito Santo, ele está em comunhão com os irmãos. Essa unção verdadeira é aquela que atrai você à unidade. Unção que traz separação, unção que separa. Ei, isso não é unção de Deus, não. A unção de Deus traz comunhão. A Bíblia diz que ela, agora é a hora dela usar. E ela foi, pegou aquele azeite, entrou dentro do quarto com seus filhos. Veja você, agora era particular. E os filhos ajudou. Por quê? Porque não tem, irmão, como a unção está na tua vida e esta unção não fazer a diferença na tua casa. Irmão, faz a diferença. Por quê? Porque a Bíblia, ela não volta, ela não mente. Ela diz que aonde a luz chega, as trevas têm que bater e retirada. Tem que sair. A luz resplandece nas trevas. Se você valoriza a unção que você tem, se você está em comunhão, ouve o conselho e obedece, com certeza, irmão,
A unção vai fazer a diferença na tua casa. A Bíblia diz que ela começou a encher os vasos. E ela começou como Deus ele faz. Deus é sábio. Quando ela disse, traga mais um vaso, ele disse, não tem, acabou os vasos. Na mesma hora a unção estancou. Sabe por quê? Porque a unção, Deus não desperdiça, Ele dá a quantidade certa, na medida que você precisa. Deus não dá a nós aquilo que nós não venhamos suportar. Ele dá a unção necessária para você vencer. Ai, irmão, mas eu estou tão assim. Ai, irmão, eu acho que a presença de Deus, ai, irmão, eu acho que eu estou, minha fé, ei, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Você sabia que o grão de mostarda é o menor de todos os grãos? Ainda que a sua fé seja assim, você pode transportar montes. Você sabe por quê, meu irmão? Davi, ele usou aquela pedra e derrubou o gigante. Porque não era pedra, era unção. Era unção. Sabe por que Moisés abriu o mar vermelho para que o povo passasse? Não era o cajado, era a unção, a autoridade. É isso, irmãos, que nós temos. É isso que aquela mulher tinha. E ela só não sabia como usar. Porque ela achava que o que ela tinha não era importante. O legado do seu marido não foi importante. O que ela aprendeu não era importante. Por quê? Porque a vida cotidiana, os problemas lá fora, nos levam a desviar daquilo que realmente importa. E nós esquecemos o ensinamento, a presença de Deus, e queremos vencer as lutas lá fora pelo nosso braço, do nosso jeito. Queremos conquistar as coisas lá fora da nossa maneira. Aí Deus permite passar pelo estreito, passar pela dificuldade, para que você pare um pouquinho, para que você olhe para trás e olhe aonde você deixou a sua fé, as suas boas obras, a unção, aonde você tem negligenciado, tem faltado para com a igreja, para com os irmãos, para com a liderança, para com a presença de Deus. Aleluia. Mas aquela mulher ainda havia tempo, e ela correu, e ele deu a ela o ensinamento, e ela obedeceu. Sabe o que me chama a atenção dessa mulher? É que ela tinha um respeito imenso ao homem de Deus. Porque quando ela foi abençoada, a igreja, é algo que eu sinto tanta falta, eu nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa que tem unção na vida, irmãos, e não tem esse coração voltado a isso. Aquela mulher não foi lá, recebeu a bênção e... Não. Ela sabe de onde veio a bênção. Ela valorizava, porque ela sabia de onde vinha a bênção, igreja. Ela sabia de onde vinha. E ela foi lá dar satisfação ao profeta. E disse, profeta, o azeite multiplicou. Aleluia. E ele tinha outra bênção para dar a ela. Qual era? Como multiplicar e ganhar em cima disso. Vai, vende tudo, paga a dívida. Lógico que ela ia ter para lhe sustentar. Vive do resto, irmão.